Bem-vindos a 2020, Touro! E aí, como vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimo. Que vocês tenham passado uma virada incrível. Eu demorei porque eu estava de férias. Tô falando isso em todos os vídeos, né? Porque às vezes a gente só vê o nosso, mas só pra vocês saberem o porquê. Mas agora eu tô de volta. E aí? O que vocês me contam, Touro? Força! Estamos confiantes, estamos domando um pouco mais os nossos instintos para permanecer forte para aquilo que vem enfrentar. Gosto dessa energia. O ego lá em cima. Quando a gente consegue se controlar, a gente fica muito feliz com aquilo que a gente vê, certo? Meu, gente, eu tô falando certo, que ó, se eu falar 200 certos nesse vídeo, já sai. Tá sendo um problema, um caguete que fala? Caquete, sei lá como é que fala, já nem lembro. Vocês, a Imperatriz, só arcanos maiores. Então, o que acontece? A gente começa super forte, super confiante, positivo. E aí, o que a gente tá vendo com essa positividade, esse nosso ego, essa autoconfiança que tá vindo pra gente, dentro da gente? Uma paz consigo de tá tudo bem, eu sei quem eu sou uma pessoa um pouco às vezes mais paciente. A maioria dos taurinos não são pacientes, vou deixar bem claro isso, né? Mas sabe quando você tá amadurecendo, você tá vendo que você tá amadurecendo quando você consegue se controlar, e aí quando você se controla as coisas saem de uma forma positiva? Ótimo. Quando vocês começam a falar, bom, eu sou assim, eu sou assado, quem se define se limita, Touro. As confusões começam a aparecer de novo. Não entendi ainda isso daqui. Eu vou puxar tudo de uma vez, porque é muito arcano maior. 6 de copas. Quiser passar pra frente o vídeo, à vontade. O diabo. A rainha de espadas. A justiça. Quanto arcano maior, meu Deus. A roda da fortuna. A temperança, acho que eu nunca fiz um vídeo com tanto arcano maior. Ou seja, é um tarô de orientação. 8 de espadas. Não tem muita novidade este mês, pelo jeito. 2 de paus. Tem uma energia, você sendo influenciado por algumas energias aqui. Cavaleiro de espadas. Mas muito boas cartas. O mundo. 10 de espadas, como final. Sobre o que estamos querendo dizer, cartinhas? Volta aqui. A estrela, 7 de copas. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tá com muita expectativa a respeito de várias frentes da nossa vida. Mas às vezes é aquela situação da gente ver que algumas coisas a gente não está pronto para viver, porém não necessariamente porque a gente não está pronto que elas não vão dar certo. Que às vezes a gente quer muitas coisas e se algumas não vingam, tá tudo bem porque lá na frente eu vou conseguir. Tipo isso. Então é muito positivo. Então quando você começa a ver que muitos leques andam aparecendo, né? O leque se abriu de possibilidades na sua vida, você cria expectativas, esperança, principalmente. A carta da estrela fala muito de esperança e que é um dos sentimentos mais bonitos que você pode ter. E eu acho engraçado, desculpa a minha filosofia aqui, mas muitas vezes a gente ouve esperança como uma coisa, esperança, que besteira. Mas uma vez eu senti, de fato, um dia só, por frações de segundos, o que era sentir esperança. E é o melhor sentimento que eu já senti na minha vida. Que bom que vocês estão tendo ele agora. Espero que vocês vivam ele mais tempo do que eu vivi. Enfim. E aí, então, o que a gente começa a dizer sobre tudo isso? Bom, nós estamos fortes, estamos confiantes, estamos cheios de luz. Certo? A gente está sentindo que a gente pode ser a gente de uma forma ou de outra. Existem algumas situações que estão... Talvez a gente não esteja vendo os frutos daquilo que a gente está começando a fazer,
Porque, mas assim, a gente não tá vendo os frutos do que a gente tá, do que vai acontecer, daquilo que a gente está começando a fazer, mas sabe uma certeza de que no futuro a gente vai continuar sentindo exatamente isso? Explico. A gente começa o ano confiante, vai dar tudo certo, eu sou foda, eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu, nunca me senti tão bem comigo mesma. Algumas coisas começam a ficar meio nebulosas quando a gente começa a ter esse sentimento de quanto tempo ele dura, quanto tempo ele vai durar. E aí a gente tem medo que ele se perca ao longo do tempo. Mas o que eu quero dizer é que se você olhar para frente, você vai relembrar de todo esse sentimento que você teve agora no começo do mês. Então é muito positivo. O que está fazendo você às vezes se confundirem são as nostalgias do seu passado. Como eu poderia, se eu fosse do jeito que eu comecei esse ano, talvez algumas coisas do passado pudessem ter sido melhores do que elas foram. Se eu tivesse a mesma personalidade de hoje, eu quero que algumas coisas do passado retornem para que eu possa mostrar essa minha melhor versão. Então é muito ótimo. Então algumas coisas do passado, pessoas do passado, sonhos do passado podem começar a reaparecer na sua vida para que você agora possa mostrar essa pessoa maravilhosa que você está se tornando. E aí o que acontece? Aqui. Muitas vezes existe um sentimento de que quando a gente está muito autoconfiante, a gente tem aquela soberba de ser muito orgulhoso de quem a gente é. Só que essa soberba é quando você está no ápice e se você tiver que cair, a queda é dura demais, certo? Então você precisa encontrar o equilíbrio entre lidar com o seu ápice, né, o seu status de incrível, como também ao mesmo tempo ver que existem sentimentos, às vezes aqui, que desconcertam você dependendo da intensidade. Então às vezes quando a gente começa a ficar muito arrogante, vem uma vergonha logo em seguida, sabe, uma vergonha de quem a gente já foi, o que a gente já fez, ai que merda, por que eu fiz isso, porque eu falei de tal jeito. E aí o que acontece aqui também? Por vocês estarem lidando com uma questão de poder, domínio, se sentindo escravizados por essa autoconfiança, as suas exigências a respeito do que é ótimo, de como você deveria ser, de como as coisas deveriam ser, ela ficou gigantesca, ela tá ali em cima. Então o que acontece aqui? Você que sempre foi uma pessoa mais impulsiva, uma pessoa que se entrega a alguma coisa quando você vê força nela, quando você vê poder nela, você se entrega com mais facilidade. Então você está querendo deixar de lado essa sua intensidade para peitar esse racional de que eu não quero abalar aquilo que eu já comecei vivendo, eu não quero abalar as minhas estruturas. Sabe assim, eu não quero lidar com coisas pequenas, sendo que eu posso e eu estou grande demais agora para a vida. E a vida vai tentar te equilibrar agora. Ela vai falar assim, olha, Touro, você vai ter que aprender realmente no cotidiano da vida a manter essa sua postura, mesmo quando tudo saia do seu controle, que é o que vai acabar acontecendo ao longo deste mês. As coisas saíram do seu controle, mas se você tiver a inteligência, o equilíbrio, que é raro para Touro também ter equilíbrio. Vênus, né? A gente que é regido por Vênus, a gente não é tão equilibrado assim. Pode ser estável, mas não significa que a estabilidade ela é equilibrada. Você pode ter muitos defeitos que não te fazem ser uma pessoa estável para o mundo, mas você quer manter o conforto aqui, certo? Na estabilidade que você criou no seu desequilíbrio, muitas vezes. Então, de um lado da sua vida, do lado do seu equilíbrio, tem o seu lado de eu só quero aquilo que eu quero do jeito que eu quero, eu vou ser mais briguenta, eu vou dizer duras verdades para todo mundo, porque agora eu tô confiante de dizer duras verdades. Mas do outro lado tem a vida falando, olha, não é você que controla as verdades do mundo, sou eu quem controla as verdades. Tem coisas que você vai fazer julgamento pensando que você está certo e eu vou te mostrar que muitas vezes você não tá tão certo assim. Você tem que me deixar fluir. Você tá querendo aqui ditar regras do jogo, dar lições de moral muitas vezes em algumas pessoas. E a vida tá querendo te tirar essa necessidade de Touro de estar no controle para falar assim,
Viva a vida de uma forma mais leve, uma vez que você está muito confiante a seu próprio respeito, certo? E aí, o que acontece aqui? É como se você tivesse, nessa sua grandeza mundial neste momento, pensando assim, eu estou pensando demais nas consequências de tudo que eu faço neste momento. Se eu fizer isso, pode dar aquilo. Se eu fizer aquilo, pode... Sabe quando a gente tá meio cheio de dedos, porque tudo tem uma consequência e que você não quer... você não quer perder aquilo que você já conquistou? Esse poder e autocontrole, um poder sobre o seu autocontrole, principalmente aqui. Então, o que acontece? Você pode começar a comparar a sua vida com a dos outros. Você pode comparar muitas vezes que você está numa posição melhor do que algumas pessoas, sabe? Existe alguém te chamando para sair, para fazer alguma coisa, só que se a coisa não for aquilo que você imaginou, aquilo que te faz feliz, aquilo que você quer, se alguém te chama para ir no boteco, mas você está numa vida agora que você só quer comer coisas caras, você supostamente antes toparia ir para um lugar, né? Tipo, tá bom, vamos. Mas agora você fala, não, eu só saio de casa se essa coisa que me for fazer eu sair de casa, ela for melhor do que essa minha vidinha que eu tô levando agora, estando nessa minha posição confortável e etc. Algumas mensagens começam a aparecer. Troca de mensagens, discussões. Muitas vezes vocês querendo... Aqui é uma vontade até de começar a estudar direito. Sabe? Estudar direito, estudar as leis para que você tenha argumentos plausíveis para justificar as suas atitudes e quem você é. Então vocês estão às vezes muito na justificativa de eu faço isso porque eu sou assim, assim, assado, e você fez isso porque você é assim, assim, assado, eu estou com a verdade dentro de mim, né? Então você quer estudar, você quer conversar a respeito das verdades, né, daquilo que é certo, daquilo que é incerto, daquilo que é justo, principalmente. E com isso você pode ou ficar isolado, se isolar de algumas coisas para curtir a sua plenitude interna, emocional. Então vejo alguns de vocês sozinhos, mais sozinhos, vivendo esse mundo, esse estado de mundo. Como também você pode usar desses seus argumentos para afinar ciclos que ficaram meio uma névoa na sua cabeça, sabe? A gente tá querendo finalizar coisas, concluir coisas que ficaram muito vagas na nossa vida, principalmente no começo do mês, a respeito de coisas do passado. Então eu sinto que vocês estão tendo a sabedoria para lidar com isso. Uma vez que você conclui esse ciclo internamente, você encerra um ciclo de medos, aflições na sua vida para encarar a sua nova verdade. E a sua nova verdade significa o quê? Eu voltei a ser, eu voltei a sentir, eu voltei a ser uma pessoa mais tranquila do que eu vinha sendo ao longo de 2019, ao longo do começo do mês que eu tava nessa soberba toda. Eu tô me sentindo mais leve. Isso é ótimo, Touro. Entende? É o que eu tô falando, são energias aqui. Aqui não tem, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo que geralmente eu falo. Não tem muito a ver, mas vocês vão me falar o seguinte, Paula, eu tô meio pisando em ovos em algumas coisas, porque eu não quero perder aquilo que eu sinto intensamente. Então, muitas vezes, você tá numa paixão avassaladora, você tá querendo controlar, sabe, eu não quero ficar tão intenso, eu não quero viver a intensidade das emoções. Só que para eu não viver a intensidade das emoções, eu preciso aprender a me domar, principalmente, certo? Enquanto eu não sei fazer esse processo, eu tô muito receoso de tomar atitudes. Aqui não tem atitude nenhuma de vocês. Eu sei que esse mês vocês parados, com a esperança de um futuro melhor. Então é aquela coisa de, janeiro eu tô de férias. Janeiro eu não trabalho, janeiro eu não tô pensando na vida. O mundo, talvez, a sua vida, entre aspas, de 2020 começa em fevereiro, não agora em janeiro. Janeiro tá te preparando, porque eu sei que você só tá encerrando o seu ciclo agora, em fevereiro. Entende? Então, o que acontece? As suas coisas avassaladoras, essa sua sensação de poder, de status, de
Coisas avassaladoras, intensidade, poder, controle, vergonha, humilhação, escândalos aqui também, tentando evitar algum tipo de escândalo na sua vida. O que que acontece? Essa sua intensidade, você está intenso em domar os seus instintos para pesar nas consequências, o que é muito válido, certo? E a sua força, aquilo que você está mais autoconfiante, é porque independente da situação ser super intensa para você e ela ter o potencial de te elevar ou te destruir, você está sendo cuidadoso para lidar sobre isso. Ótimo. Existe alguém que você pode estar observando algo, né? Alguém está te chamando para fazer alguma coisa, algo está sendo ofertado para você que você ainda não sabe se você compra isso ou não. Porque você está muito exigente do que é felicidade, do que é bom para você. Você tá com uma arrogância dentro de você este mês, muito forte. Então nada do que os outros façam ou que seja ofertado para você tá meio que à sua altura. Você tá mais avaliando, tipo, não, é interessante isso, mas não agora. Sabe, tipo, interessante isso que você tá me pedindo para fazer, mas eu acho que agora, nesse momento, talvez não seja assim tão tudo lindo, maravilhoso. Só que você só tá exigente isso daqui porque você tá feliz de ser chamado para fazer coisas e que existe um poder seu de dizer sim ou não para isso, porque você tá mais racional e mais consciente a respeito do que é tóxico e do que é intenso e do que é incrível e do que é péssimo, sabe? E o seu orgulho, o seu ego, a sua felicidade tá muito assim de que você sabe realmente falar não para aquilo que é pouco. É pouco? Tô vetando, sabe? É interessante, mas não para agora, porque agora você não tá à minha altura. Então nada está à sua altura, mas ao mesmo tempo você tá feliz de estar vendo que nada está à sua altura neste mês. Tipo isso. Existem conversas aqui a respeito, às vezes, alguma coisa relacionada à sua mãe, ao lado familiar, seu maternal, principalmente. Às vezes, burocracias ligadas à sua mãe, tá? Existem você, muitas vezes, aprendendo, estudando. Alguém, às vezes, estudando outra língua, mas não acho que seja uma linguagem, não. Acho que você está aprendendo a falar as coisas de uma forma que não agrida os outros. Uma forma que seja um pouco mais calorosa. Então, na hora de eu recusar, mesmo nessa minha arrogância de achar que nada está à minha altura, na hora de eu recusar um convite, na hora de eu recusar uma mensagem, na hora de eu falar com as pessoas, eu estou sabendo falar de uma forma compreensiva, uma forma carinhosa, uma forma de que, olha, eu não estou, hoje eu não quero, mas talvez vamos fazer alguma coisa outro dia. Então você tá mais assim, sabe? Calmo. Tô vendo taurinos calmos. Ótimo. Ótimo, acho que é um dos jogos assim que eu gostaria de que fosse o meu, sabe? Mas assim, o seu sentido de justiça, de verdade, daquilo que é bom e é ruim na sua vida, ele vem muito através de conversas com alguém que tem um lado maternal seu. Às vezes você conversando mais com a sua mãe, sabe? Então é hora de fazer as pazes com a mãe caso você seja brigado, ser menos duro com sua mãe, e não necessariamente sua mãe biológica, pode ser alguém que você considere uma mãe, alguém que te dê um colo. E você, é isso que eu tô falando. Muitas vezes você também conversando ao seu próprio respeito, sabe? Tipo, olha, eu sou desse jeito, eu não sou desse jeito, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu gosto assim, eu gosto assado. Muitos conversando a respeito de relacionamentos, mas é aquela coisa, dando lição de moral de uma forma amena, mas dando lição de moral à torta e à direita às pessoas. E o que acontece aqui? Você sabe que existe um tempo certo para você dizer alguma coisa que pode condenar alguém por uma atitude sua ou de outra pessoa, como absolver alguém, caso você sinta que depois de você refletir, estar mais confiante, você agora pode falar as suas verdades, sem medo de falar as suas verdades esse mês, sabe? Porque você poderia falar de uma forma dura com quem, assim,
Só que você está aprendendo que isso não te leva muito a lugar nenhum. E que ser diplomático e bom é um trabalho árduo. Libra está na sua casa 6. A Libra é a carta da justiça, que é o arcano central seu. Esse Libra está na sua casa 6, é onde a gente tem muita dificuldade de lidar com o equilíbrio, de harmonizar algumas situações, porque Touro é teimoso, entende? E aí agora a vida está falando, olha, eu estou te dando conversas para que você use dessa sua diplomacia para você obter exatamente aquilo que você quer com a sua verdade intrínseca, a que é interna dentro de você. Você está às vezes também aqui numa bolha, vivendo uma bolha pleno, maravilhoso. Só que a vida, ela vai te apresentar coisas que, ela vai te confundir a razão. Então você tá ali muito diplomático, parcimônia, confiante, eu sou foda, nossa, eu nunca falei tão bem com as pessoas, eu nunca expus tanto minhas verdades de uma forma bacana e compreensiva e compreendida, me senti tão compreendida quanto eu tô. Só que a vida, ela gosta de pregar peças, mostrando que você não tá no controle, você não é assim 100%, porque não é a sua natureza ser assim, tá? A sua natureza não é ser tão harmonioso. Sua natureza é ser um pouco mais, eu tenho opinião própria, certo? Então, o que a vida ela tá falando? Olha, dentro desse seu mundinho de que você tá assim, eu vou acabar te confundindo. Muitas vezes você pode sentir que você não tá sendo você, que você se perdeu nesse caminho, porque agora que você é assim, então agora você é uma nova pessoa, e cadê aquela taurina, aquele taurino que eu era, sei lá, o meu mundo onde eu tô vivendo, talvez ele não combine mais, o mundo que eu vivia talvez não combina mais com o mundo que hoje em dia, neste mês, eu estou vivendo, sabe? As suas confusões são geralmente porque você vai ver que sem você fazer nada, pessoas te procuram, ciclos são finalizados, existe aquele sentimento de plenitude que chega sem que você saiba o porquê dele, sabe? É como se você aqui não tivesse que entender as coisas e simplesmente aceitar elas, e você está conseguindo aceitá-las, o que é raro de novo para Touro. Então o que acontece? Existe ao fim de um ciclo, existe uma finalização no final do mês. É como se você estivesse aprendendo para em fevereiro a vida começar a dar aqueles, vamos lá então, né? Tipo, vamos lá, vamos ver se você realmente é tudo isso daqui que você tá pensando esse mês. Mas assim, o que acontece? A finalização desse ciclo é de que aquela sua filosofia de vida passada não será mais a mesma. Mudou. A sua nostalgia tá em que geralmente você tinha muito medo da liberdade de alguma coisa, de seguir uma outra cultura, de mudar a sua filosofia de vida. Muitas vezes alguém de Sagitário do seu passado também você pode finalizar e concluir esse ciclo que pode ter te bagunçado, porque você foi de um jeito, a pessoa de Sagitário foi de outro. E aí o que acontece aqui? Você está tentando equilibrar sua nostalgia sobre algumas situações na sua vida que já não combinam mais com a sua personalidade, e ao mesmo tempo tendo que finalizar algo sobre o qual você já é muito nostálgico. E muitas vezes finalizar algo significa não conseguir falar, apenas sentir que aquilo que não está dito, já está dito. Se eu não puder falar com alguém porque estou bloqueado, porque a pessoa não quer ouvir, a gente tem que finalizar as coisas dentro da gente, não com os outros. Se os outros não querem ouvir a gente, tá tudo bem. Entendeu? Não quer ouvir? Alguém não me falou por que fez o que fez. Como você encara isso dentro de você? Se você concluir esse negócio, tipo, a pessoa é uma bosta, por exemplo, por ter feito isso, você não precisa explicar pra ela que ela é uma bosta. Basta você sentir que ela é uma bosta e aí você toma as providências cabíveis internamente para que você não fique apegado, irritado por aquilo, tendo que falar e morrendo engasgado, certo? Muito profundo esse jogo aqui, muito profundo. Tanto que, olha o tanto de vídeo, eu não falei quase nada, né? Mas hoje vocês vão me falar o seguinte: Paulo, eu tô cheia de mágoa dentro de mim, eu estou me auto-sabotando pra cacete, nunca fui tão intolerante na minha vida por conta de mágoas.
descobri algumas verdades aqui, algumas verdades me foram reveladas às vezes através de sonhos, então eu começo a sentir que minha vida ela tá indo por um caminho que eu não gostaria de ir, porque eu tô sentindo um buraco na minha alma, alguma coisa não está muito bem resolvida, mesmo que eu tenha visto através de sonhos, pesadelos ou qualquer coisa desse tipo. Algumas coisas estão sendo me pegas desprevenidas e eu tô me sentindo injustiçada, eu acho que é falsidade, eu acho que é desonesto. Então eu não quero muito falar com as pessoas, apesar de que pessoas querem me perguntar se eu já concluí esse ciclo, se eu tô bem, por que eu tô na minha bolha e etc, mas eu não tô afim de falar, entendeu? Aquilo que me pega desprevenido, que não me dá tempo de eu mostrar o que eu quero mostrar de uma forma correta, com razão, porque o que aqui eu tô vendo que não é uma empatia, uma calma que vem de um sentimento de paz e tranquilidade. É muito sobre razão. Eu tô certo. Eu tô certo de ser assim, eu tô certo de falar isso, eu tô certo, por isso as lições de moral que eu disse. Entende? Só que algumas coisas vão te pegar desprevenido e que você talvez não seja tão imparcial e que você não esteja tão correto e que você não esteja fazendo julgamentos corretos a respeito de alguma coisa e as pessoas vão falar, mas Touro, pelo amor de Deus, quero falar com você, e você vai falar, eu não quero falar sobre nada. Tipo isso. E aí o que acontece? Existe aqui a sensação muitas vezes de ego ferido quando você vê que você fez alguma merda, fez um julgamento errado, não falou aquilo que tinha que ser falado porque você não queria concluir o ciclo, você queria deixar ele em aberto. E aí existe aqui realmente, às vezes, um ego ferido, uma espécie de infelicidade, quando você vê que você fez alguma coisa que na verdade abalou as suas estruturas intelectuais, mentais, onde você na verdade agiu mais como uma pessoa defensiva do que uma pessoa com razão, digamos, sabe? Sem atacar, a Touro adora atacar. Atacar Deus e o planeta. E parece que vocês não estão querendo atacar. Só que isso fere a sua alma. Eu não poder dizer do jeito que eu queria ter dito, porque eu deveria ter feito naquele momento que eu não fiz, me entristece. E aí no final do mês vocês soltando o cachorro para tirar essa coisa tóxica dentro de vocês e pensando, foda-se as consequências, já deu. Eu prefiro falar a verdade do jeito que eu sou, explosivo do jeito que eu sou, do que ficar aqui bancando a pessoa que, tá muito com razão. Eu quero perder a razão muitas vezes. Foda-se. E outros de vocês, rapidamente, vão falar, Paulo, eu estou me auto-sabotando, finalizei um ciclo, às vezes, muito precipitadamente, tô cheio de arrependimento dentro de mim, alguma coisa não está bem resolvida, alguém está me procurando, me mandando mensagem para finalizar um ciclo que eu não quero que finalize. Então, às vezes, ao invés de falar por mensagens, eu vou falar assim, então eu quero te ver, para você me falar isso, então você vai falar isso na minha cara. Você não vai mandar mensagem para concluir isso. Só que quando você encontra e toma esse tipo de atitude de sair mesmo não estando muito pronto para aquilo que está por vir na sua cara, você pode tomar algumas atitudes que você não vai pensar muito nas consequências. E aí vai vir um certo tipo de intolerância, de você ver a vida muito preto e branco, sabe? E aí a vida começa a dar aquela ladeira abaixo, falando, pô, tá fazendo tudo errado aí, Touro. Tá fazendo, você vai ser, ao invés de absolvido, você vai começar a ser condenado. Não só pelos outros, como por você mesmo. E aí você só tá rebatendo, né? Se você tá sendo julgado condenado, culpado, a gente tem que ficar se defendendo o tempo todo. Só que quando você se defende o tempo todo, você sente que você tá expurgando alguma coisa, lidando com algumas vergonhas suas que estão sendo expostas, mas ao mesmo tempo você tem a habilidade de se defender a respeito disso, mas isso não te tira algumas mágoas. E aí, realmente, através de sonhos, de repente do nada vem um estalo na vida e você descobre algumas verdades, você vai ver que muitas vezes a vida te pegou de surpresa e quando ela te pega de surpresa, você não está preparado para aquilo que vem, para julgamentos errados sobre você, o seu ego, este mês, se ele estava muito elevado, ele vai cair de um jeito tão feio que vai fazer você ficar realmente muito bravo, muito puto, perder as esperanças de vida melhor, vai fechar a porta na cara das oportunidades, não vai ver luz no fim do túnel, tá? Para quem está lidando com pessoas de Leão. Leão pode ser que vocês tenham uma intensidade,
mas é engraçado, é como se fosse uma tensão sexual que ninguém tá fazendo nenhum movimento. Leão tá muito pleno dentro de si, sabe? Esperando o tempo certo para acontecer, mas se demorar muito, o Leão começa a ficar meio confuso a respeito disso. Mas assim, pode ser que ele reviva esse sentimento, de novo, de ter atenção sexual, mas não ação de ninguém. Para quem está lidando com Capricórnio, Capricórnio é uma pessoa que está se segurando muito para não fazer merda. Capricórnio é uma pessoa que ela tá super fria, né? Tá super fria, sabe? Falando duras verdades para te ensinar qual é o seu lugar, qual que não é o seu lugar, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Capricórnio é uma pessoa que vai te ajudar realmente a ver a vida de uma forma mais leve, entende? Gosto muito de Capricórnio para vocês este mês. Para quem está lidando com pessoas de Touro, vocês estavam ali muito felizes, radiantes, só que vocês estão começando a conversar muito a respeito do que é o correto, como tem que se portar, como tem que se portar, exigindo uma diplomacia dos dois, sabe? Tipo, e isso vai acabar confundindo vocês a respeito da história que vocês já tiveram no passado. Para quem está lidando com Libra, Libra aqui pode ser que a Libra era uma pessoa super dura, muito direta e reta com vocês, mas Libra ele está conversando, mandando mensagens que acalentam a alma de vocês. Então Libra é uma pessoa que está achando que o destino está colocando vocês para que vocês agora consigam fazer as pazes e harmonizar muitas vezes conversas ou palavras tóxicas ditas no passado. Para quem está lidando com Gêmeos, Gêmeos é uma pessoa que vocês podiam se observar à distância. Gêmeos é uma pessoa que, engraçado, não existe movimento. Gêmeos ele está sendo tão verdadeiro com ele, assim como vocês estão sendo verdadeiros com vocês. Então existe uma conclusão com uma pessoa de Gêmeos, um fim de um ciclo. Assim, realmente, cada um na sua bolha, e quando a gente fica cada um na sua bolha, né, a gente não se aproxima, não tem intimidade, então acaba. Para quem está lidando com o Sagitário, Sagitário é uma pessoa que apareceu na sua vida, bli bli, né? Mas Sagitário está querendo finalizar algumas coisas do passado, sabe? Ou finalizar coisas do passado para que vocês revivam algo que já foi muito positivo no passado. E para quem está lidando com pessoas de Peixes, Peixes podia ser uma pessoa que estava ali te ajudando o tempo todo. Peixes parece uma pessoa que caiu na sua vida e que faz parte do seu mundo. Sabe quando você fala, gente, parece que a gente se conhece há 200 anos, eu nunca me senti tão à vontade. E Gêmeos parece que é um resgate de algo antigo, do passado. E para quem está com Aquário, Aquário realmente pode estar, sabe, uma coisa meio platônica, tipo, pode vir a ser uma coisa ótima, mas, né, estamos ali, estamos bem, estamos tudo, mas não estamos prontos. E é isso, Touro, tá? Eu adorei esse mês, viu? Adorei mesmo. Mas é isso. A gente se vê em fevereiro. Beijo, tchau.